Terça-feira, 3 de fevereiro, clipe eletrônico no ar, ao vivo, agora 2 horas 13 minutos, 2h13 em São Paulo. Você pode participar conosco, 3396-4944, 3396-4944. Nosso Rômulo Speca está a postos para atendê-lo, para que você faça perguntas. Mas você pode interagir também pelas redes sociais, twitter.com/Câmara São Paulo ou facebook.com/Câmara São Paulo. Mande a sua pergunta ao vereador Mário Covas Neto, a quem eu cumprimento, vereador do PSDB de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. Agora mais feliz com os 3-0. Os 3-0 do último domingo. O vereador Mário Covas Neto, como pai, é torcedor do Santos, conselheiro, participa ativamente do dia a dia do clube e está com esperança que dias melhores virão. Vereador Reis, e o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, vereador Mário Covas. Tá tudo ótimo. Tudo legal? Excelente 2015 para vocês aí. Vamos para o embate. A gente vai começar esse programa porque a crise hídrica tem roubado a atenção, surge como principal assunto nesse ano. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Donato, chamou ontem os jornalistas para anunciar uma série de medidas aqui na casa, visando a economia de 30% no consumo de água. Eu queria que vocês acompanhassem essa reportagem feita pelo Marcelo Miura. Em tempos de crise hídrica, a sede do Legislativo paulistano está adotando medidas para economizar água. Para se ter uma ideia, a redução da pressão nas torneiras com a instalação de reguladores de vazão como este pode gerar uma economia de até 70%. A extinção da lavagem diária dos corredores do prédio também vai contribuir com a contenção do consumo. Quase seco, a gente passa para não ter desperdício de água e é isso que a gente está fazendo. Intensificando mais a varrição. Mais a varrição, varrendo, né? Tirando o pó. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Antônio Donato, falou das novas medidas de redução do consumo de água no parlamento, pediu colaboração especialmente aos funcionários e ressaltou que o tema fará parte dos debates com a volta dos trabalhos legislativos. Nós constituímos um grupo de trabalho para que pensasse medidas imediatas de economia de água e já estão em prática algumas delas. Medidas de médio prazo e de longo prazo. A crise hídrica é grave, ela não vai se esgotar nesse ano, certamente, então é necessário uma mudança geral de hábitos de todos. A Câmara Municipal de São Paulo tem a obrigação, como uma instituição pública, de dar o exemplo, tanto na sua gestão do seu prédio, e é um prédio grande, muito utilizado, são 4.000 pessoas por dia que utilizam a Câmara Municipal. Então nós temos que ter essa responsabilidade, primeiro de poupar e de racionalizar o uso na nossa própria casa. Mas temos também uma tarefa grande de apresentar projetos de lei que vão nesse sentido, de estimular o consumo racional da água, de premiar o consumidor, o cidadão que colabora para que a gente possa ter esse uso racional. Então nós também teremos uma pauta de debates na Câmara Municipal de vários projetos que já tramitam nesse sentido. E por último, a Câmara Municipal também ela tem uma CPI, a CPI chamada CPI da Sabesp, desde o ano passado, que já discute a questão da crise hídrica, e já tem resultados a mostrar também. Então nós estamos atuando nas 3 frentes, uma frente própria do nosso prédio, de dar o exemplo, uma frente legislativa e uma frente fiscalizatória, para que a gente possa contribuir para o debate e para a solução desse grave problema da cidade de São Paulo, não só da cidade, mas que a cidade sofre mais fortemente pelo tamanho da metrópole que é e pelos desafios que nós temos de suprir de água 12 milhões de habitantes permanentemente. Um desafio, como disse o presidente Antônio Donato, um desafio contínuo. A Câmara Municipal tentando economizar 30% no volume de consumo de água a partir de agora. No horizonte, uma crise hídrica sem precedentes e índices pluviométricos muito abaixo da previsão e da necessidade dos sistemas que abastecem a Grande São Paulo. Vereador Mário Covas. Eu fico feliz que o presidente Donato tome essas atitudes. Eu esperava que o ex-presidente Zé Américo tivesse tomado isso desde pelo menos metade do ano,
quando da instalação da CPI da Sabesp. Quer dizer, a casa reconheceu de que era importante discutir, de que havia uma crise hídrica, de que era importante estabelecer uma CPI, mas ela não fez a lição de casa. Está tentando fazer agora, antes tarde do que nunca. Agora, as casas legislativas como um todo deveriam seguir isso, se é que já não estão seguindo, e que isso se estenda à Câmara dos Deputados em Brasília, Congresso Nacional, o Senado incluso, Assembleia Legislativa de São Paulo, Gabinete do Prefeito, Tribunal de Justiça, Gabinete do Governador. Claro, vereador. Ou seja, as áreas públicas. Tem um programa da Sabesp que é implantado há muitos anos, que chama Pura, que é exatamente a transformação de todas as torneiras, essas torneiras de tempo, chuveiros, etc., nas escolas estaduais. Isso foi feito já há bastante tempo. É preciso que se tenha meios e incentivos para que as pessoas... Há uma disposição muito grande das pessoas de colaborar. É preciso que você dê instrumentos para que essa colaboração de fato aconteça. Então, acredito que ações de diminuição de impostos para que você coloque, que as pessoas façam a substituição do vaso sanitário ou das torneiras, etc., sirvam para você, todo mundo, participar do processo de colaboração de economia de água, porque realmente a crise é muito séria e se todo mundo se não houver a colaboração de todos, a situação só vai se agravar. Vereador Reis, o Sistema Cantareira, que abastece mais de 6 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo, opera com 5,1% da sua capacidade. No entanto, pela primeira vez em 38 dias, ele oscilou para cima, com 1/10 a mais no reservatório. Eu queria que o senhor falasse sobre essa crise hídrica, sobre o papel que cabe à Câmara Municipal nesse debate e na proposição de discussões públicas que envolvam e contemplem as necessidades do paulistano. Pois Wagner, primeiro vamos assim dar os parabéns ao vereador Donato, Legislativo Municipal, as medidas que se tomou aqui para economizar água, esperar que outros órgãos da administração pública, não só municipal, mas estadual e inclusive federal, tome providências semelhantes e que a sociedade também faça isso, né? Não fique lá uma hora debaixo do chuveiro, porque realmente a situação é desesperadora, né? E é lamentável que chegamos a 5% do Cantareira, né? Poderia, porque nós estamos há 2 anos falando dessa questão da água, desde quando nós chegamos aqui nessa casa nós estamos falando dessa questão da água, e talvez tivesse já uma campanha, né, um tempo atrás, de conscientização da população, a necessidade de que se devesse já naquele momento a economia de água, né? Talvez nós não chegaríamos aos 5% do Cantareira, né? Nós estaríamos numa situação menos desconfortável, né? Mas, infelizmente, as pessoas ficaram esperando, não vai chover, não vai faltar água. Inclusive, tem um funk agora que está estourando nas redes aí, dizendo que não vai faltar água, né? Que era o discurso antes das eleições, que não iria faltar água, né? Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. E talvez o presidente José Américo, talvez ele até não tomou essas atitudes já anteriormente, porque o discurso era que não faltaria água, né? Não vai faltar. Está faltando sim. Lá onde eu moro, faltou. Lá onde eu moro, essa semana faltou 3 vezes. Muito bem. Lá onde eu moro, lá no bairro do Campo Limpo, do Capão Redondo, tem faltado água sempre. Aliás, os programas que eu vim aqui, que várias vezes eu participei, eu denunciei isso, que está faltando água. Inclusive hoje, ao sair lá no Capão Redondo, eu constatei lá um bueiro da Sabesp, um poço de visita da Sabesp, e tem um cano lá jorrando água. Tem um cano jorrando água e eu bati palma. Não se trata de eu bati palma lá nas casas vizinhas, falei, escuta, como que é esse negócio, essa água que está jorrando aqui? Eles falaram, já tem mais de 1 mês que essa água está jorrando. Nós ligamos para a Sabesp, nós telefonamos para a Sabesp,
Inclusive veio um carro da Sabesp aqui, escreveu até na rua lá Sabesp, fez uma linha em branca, porque eu filmei tudo, escreveu Sabesp e até agora não tomou nenhuma providência. Agora, o prefeito Fernando Haddad, vereador Mário Covas, recebeu na semana passada 21 prefeitos de cidades da região metropolitana e o secretário estadual de Recursos Hídricos, o secretário Benedito Braga. Eles articularam uma ação conjunta e um plano de contingência, ou seja, a prefeitura tem sinalizado que está empenhada em ajudar a atenuar os efeitos dessa crise hídrica no estado de São Paulo, pelo menos na região metropolitana. No entanto, essa iniciativa do prefeito Fernando Haddad, que parece uma iniciativa importante, ela depende de uma série de outras questões, como, por exemplo, a discussão de multa, que a gente acabou de conversar com um advogado aqui no Jornal da Câmara, que diz o seguinte: olha, se eu pego um cidadão lavando a calçada, eu acho que ele tem que ser multado. Mas qual é o limite disso e como é que as câmaras podem entrar, as câmaras municipais podem entrar no epicentro desse debate? Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: o prefeito Haddad, bastava ele falar com o seu secretário Chico Macena, que quando esteve aqui na CPI da Sabesp, do qual eu faço parte, em dia 17 de setembro, eu fiz as sugestões para ele. Está aqui escrito. Sugestão que eu fiz a ele, que ele disse que a prefeitura não tinha tomado nenhuma providência para conter o consumo de água nos próprios municipais. E eu sugeri a ele: o senhor poderia adotar medida para impedir a lavagem de calçadas, multa de quem desperdiça água, impedir a irrigação de jardins, por exemplo, como a Califórnia, nos Estados Unidos, fez. Poderia ter implantado campanhas de conscientização, como o vereador Reis acaba de dizer, nos órgãos públicos, nas escolas, na mídia, ao invés de falar das faixas ou das ciclofaixas, conforme o prefeito gosta muito de falar. Aliás, ciclofaixa essas que custam mais caro, entendeu? Do que se você puser um porcelanato na rua, ao invés de pintar. A ciclofaixa da Paulista custa mais caro do que uma estrada. Veja só. Isso é o que o prefeito vem fazendo na cidade. Essa discussão, e aí o vereador Reis, eu quero cumprimentá-lo, porque ele é um vereador forte, de atuação forte, e é um vereador que merece estar na oposição. Tenho certeza que daqui a 2 anos o senhor estará. Agora, o senhor devia ser candidato a deputado estadual e poder fazer essa discussão lá. Aqui, nós estamos na Câmara Municipal, nós devíamos discutir a cidade. Se o senhor quer discutir o Estado, seja candidato a deputado estadual, faça isso na Assembleia. Discutir a questão da campanha é muito simples. Dona Dilma disse: nós não vamos nem mudar os direitos trabalhistas, nem cavar catuça. Pois a primeira coisa que ela fez foi mudar a questão dos direitos e as garantias para o seguro-desemprego. Mas não para os candidatos do PT. Aqueles que foram derrotados estão todos na prefeitura, foram todos empregados pelo Haddad. E isso, seguro-desemprego para o petista, não há problema. Só muda para o resto da população. Então, pensa bem, escute bem. Essas pessoas que ficam falando, discursando e falando que viu, que aconteceu, etc., elas precisam ter um pouquinho mais de coragem de mostrar a verdade. Ficar escondendo o jogo, dizendo que, olha, o que interessa é falar mal dos outros, fale bem da sua gestão. O que nós temos bem para falar do Haddad? Nós temos bem para falar dele da questão política, da questão orçamentária, da questão de que nem 15% das metas que ele estabeleceu ele conseguiu cumprir até agora, do fato dele empregar mais de 1.000 novos cargos. Essas questões, que são questões interessantes para a gente tratar, nós não vamos tratar, porque os vereadores do PT aqui da Câmara Municipal preferem falar de questões do Estado. E os deputados estaduais do PT, sei lá onde estão. Deveriam estar trabalhando também nisso. Agora, de fato, a crise hídrica aqui é muito séria. Acho que há uma série de ações que todo mundo tem que tomar, seja a Prefeitura, seja o Estado, seja a União. E se a gente não tomar o cuidado, de fato a água vai acabar. Então, a Sabesp não produz água. Ela não tem uma fábrica de água que ela vai produzindo. Aliás, tem uma outra coisa muito interessante. Se fala muito o seguinte: não, o governo não fez investimento, porque deveria ter feito investimento. Esse é um discurso que é dito muito, especialmente pelo PT. Não, porque o governo do Estado, Geraldo Alckmin, a Sabesp não fez investimentos.
Pois eu perguntei aqui na CPI para os técnicos que vieram qual era o investimento, e faço aqui um desafio ao vereador Reis para me dizer qual o investimento que a Sabesp deveria ter feito que não fez ao longo desse tempo para prevenir em relação à crise hídrica. Não é isso, não, vereador. Existem situações que não dependem da vontade do governo. Todo como quer, senão eu levanto e vou embora. Um minuto. Vamos lá. Você vai ficar falando meia hora? Não, Vamos pode lá. falar, vereador. Fique à vontade. Eu acho que a ideia é está constrangido. a gente Por debater favor. os problemas da cidade de São Paulo, vereador. Fale. A ideia é a gente debater. Eu não vou tolerar até essa porque palavra. nós O tempo não. tem que ser proporcional. Não, Se mas fica ele e fala 10 minutos. A questão é de... Quanto tempo tem de programa? Nós não estamos num debate meia hora já político. Ah, meia hora? Então tá bom. São 2 horas, não. São 2 horas e 28 minutos ao vivo em São Paulo, 2h28 e 40 segundos. Esse programa vai ao ar até as 3 da tarde. E assim, dentro de uma explanação, nós não estamos num debate político, vereador Reis, em que eu, como um mero mediador aqui, vou virar e falar assim, vereador Reis, o senhor tem agora 1 minuto e o senhor tem 30 segundos para a réplica. Acho que há um bom senso por parte dos senhores, o senhor como vereador da oposição, do PSDB de São Paulo, o vereador Reis como da base governista, que naturalmente as questões vão se ajustando e o cidadão, o paulistano, vai participando. Vejam só, o Marcelo Freitas, vereador Reis, de São Mateus, na Zona Leste, o cidadão quer respeitar e desperdiçar a água e deve pagar multa. E a Sabesp, se não respeitar o cidadão, o que é que deve ser feito em relação à Sabesp no que diz respeito ao corte de água? A Cíntia Pereira, de 48 anos, do bairro da Liberdade, qual é o investimento para conter a crise, mesmo sem chuvas, o que o governo do estado está fazendo? São perguntas que surgem dos nossos telespectadores. Eu queria que esse debate sobre a crise hídrica, que muito interessa ao paulistano, que ele prosseguisse. Vereador Reis, vamos lá. Não, primeiro que eu acho que nós temos que falar sobre tudo. O próprio vereador falou aí que, de repente, eu tenho que ser deputado. Bom, quem sabe, ele está profetizando. Agora, eu não posso me furtar de falar, não só da cidade, como do estado, como da União, né? Então, essa questão hídrica não é a prefeitura não administra a Sabesp, a prefeitura não administra as represas, né? Isso é uma matéria do governo do estado, não é da prefeitura de São Paulo. Mas é o que está na pauta, é o que está afetando, principalmente nós que moramos na cidade de São Paulo. Nós somos as maiores vítimas desta falta de água. Então, obviamente, se há uma falta de água, se há um problema, nós temos que falar. Não é porque a questão é estadual que o parlamento municipal não deva falar, né? E se tiver algum problema federal, o parlamento, mesmo sendo municipal, mesmo sendo estadual, ou assim por diante, a função nossa é falar. Parlamento é para falar, nós vamos falar. Nem sempre o que a gente fala ecoa, né? Tem eco. Agora, às vezes a gente fala e tem eco, né? Então, questões do estado de segurança pública, nós temos levantado várias questões que às vezes tem eco, às vezes nós temos recebido resposta às vezes. Essa questão da água, ela mobiliza a sociedade como um todo, porque todo mundo está sendo prejudicado, não só quem mora lá no Capão Redondo, em Guaianazes, como quem mora no Morumbi, na Chácara Flora, a sociedade como um todo está sendo prejudicada. Dizer, olha, culpado A, culpado B, eu acho que a gente tem que falar, porque a população ela tem que saber o que acontece nessa cidade, né? Ela tem que saber, porque muitas vezes vai, né, naquele discurso que nada vai acontecer e vai gastando água, vai usando à vontade, porque nada vai acontecer, porque o discurso convenceu, né? Agora nós temos que desconstruir esse convencimento, ou seja, não vai ter água. Aquele discurso de antes das eleições que dizia que ia ter água, não é verdadeiro. O discurso é não vai ter água. E dentro dessa lógica de que não haverá água, como cada um tem que se portar, como cada um tem que se comportar. É isso. Eu acho que essa pergunta que o senhor fez ela é excelente. Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. Como cada um, como paulistano, tem de se portar em relação a isso. Do ponto de vista prático, efetivo, a Câmara Municipal de São Paulo assina o compromisso de reduzir 30% o consumo de água. Como é que eu, como cidadão, o senhor José D'Amico, de 49 anos, que está nos assistindo, o Marcelo Freitas, de São Mateus, de 38 anos, que está nos assistindo, a Cíntia Pereira, de 48 anos, que está nos assistindo, como é que nós podemos adotar nas nossas casas medidas que contribuam como cidadãos para o recrudescimento e para um processo de renovação hídrica em que a crise seja menor? Economizando água. E? Economizando água. Economizando água. Todas as medidas que você possa fazer para economizar água, ou seja, reaproveitar a água da máquina de lavar para lavar
o chão, etc. Banheiro. Tomar um banho mais econômico, você transformar as torneiras que são enfim, de rosca para temporizador, tem o botão do vaso sanitário de 6 litros para 3 litros. Enfim, você tem uma série de medidas que você pode fazer. Até mesmo gente que está estocando água. Isso também tem um outro dado, né? Quer dizer, as pessoas vão ficando preocupadas e vão estocando água. Agora, eu queria dizer uma coisa que é importante que se diga nesse momento. Existe um contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo, e desse contrato você tem um comitê gestor. O comitê gestor tem por função estabelecer todos os investimentos que são feitos na cidade. Esse comitê gestor participa o governo do estado, a Sabesp e o governo municipal. O presidente desse comitê gestor é o Chico Macena. É interessante a surpresa do PT, dos vereadores, de não saber das coisas. Eu acho que o presidente do comitê gestor, ou ele é mudo, ou ele é surdo, o fato é que ele não se comunica. Porque se ele se comunicasse, as pessoas saberiam o que estava acontecendo. Diga lá, vereador Reis. Não, é verdade. Eu acho que tem que ter a Prefeitura de São Paulo, ela tem que ter uma ação mais energética, mais firme com a Sabesp. Né? Buracos, esgoto que fica 30 dias na periferia vazando, destruindo o pavimento, percebe? É água jorrando, quando fala de investimento, se investisse um pouquinho para conter vazamentos, já seria uma grande ajuda para reduzir o desperdício de água em São Paulo. Né? Então, eu acho que tem que pegar firme mesmo, tem que ter uma ação dura com a Sabesp. Ela vai lá, faz o buraco, depois só Deus sabe quando volta para tampar aquele buraco. Quando tampa, é material de péssima qualidade. Se a gente andar na periferia, as ruas parecem um queijo suíço de tanto buraco que é feito pela dona Sabesp. Então, eu particularmente, eu não sei o que o Macena, o secretário Chico Macena, qual que é a visão dele com relação a isso, mas na minha opinião, a minha opinião é que tem que ser mais duro, tem que ser rígido, tem que fiscalizar firme, percebe? Tem que autuar essas coisas de a gente passar lá, que nem eu fui lá na Travessa Zélia essa semana, e 15 dias o esgoto escorrendo na rua, merda para todo lado, as crianças andando naquilo. Aí a senhora, nós já fizemos aqui o protocolo, já ligamos para a Sabesp, e a Sabesp levar 15 dias para resolver um problema de esgoto. Isso é um absurdo. Hoje, na rua Valdomiro de Paula, pode ir lá quem quiser ir, se a TV Câmara quiser ir lá na Valdomiro de Paula, ela vai flagrar lá um poço de visita à água jorrando para todo lado. E a população falando, tá há 30 dias essa água correndo, nós queremos multar o cidadão que lava o carro. E quem vai multar a Sabesp? Quem vai multar o governo de São Paulo? Quem vai multar o seu Geraldo Alckmin? Então tem que ter um mecanismo também para a população autuar os governantes que não cumprem o seu papel. Seja ele Haddad, seja ele Dilma, seja ele Mário Covas, seja ele Reis, quem quer que seja. Se não está cumprindo o seu papel, a população ela tem que ter um mecanismo de cobrança. Ela tem que ter como que eu faço? Os caras não fazem nada e nós vamos pagar a conta. Agora na hora da multa eu pago. Agora, quem que vai vir aqui arrumar esse esgoto que está há 30 dias aqui, essa água que está há 30 dias aqui, ninguém toma providência? Liga na Sabesp, 5 minutos, 10 minutos, como quando você liga para a Polícia Militar também, você fica meia hora no telefone ali, ninguém te dá uma resposta? Então tem que ter um mecanismo da sociedade também, cobrar firme que o Estado cumpra o seu papel. As perdas na A Sabesp, resposta vereador, rápida que a gente tem é na poda de árvore, no conserto de buracos da rua. Isso mesmo. Hoje nós temos uma coisa muito interessante. Tem que cobrar também. Nós deixamos de ter a operação tapa-buraco para a operação colocação de cone. Hoje, onde tem buraco na rua, que não é da Sabesp, porque a Sabesp faz um serviço muito ruim e eu concordo com você. Faz mesmo. Não é bom o serviço dela, mas faz um serviço. A prefeitura nem isso está fazendo, ela está colocando cone agora. Desistiu de fazer a tapa-buraco. Nem tapa-buraco, nem conserto de sinal, de sinaleira na rua. Não tem mais nada. A cidade está abandonada. Nós não temos prefeito, nós não temos gestor, nós não temos zelador da cidade. Nós temos um sujeito que sabe, é o Fernando Guache. Ele sabe pintar a rua, as paredes, isso ele faz com muita... E olha, com sorte, hein? Porque com a crise hídrica, como não chove muito, a tinta está permanecendo mais tempo. Mas ela vai sumir tudo. Olha que pergunta boa
nos vem, o Rômulo Speca nos traz ampla participação do paulistano no programa ao vivo que a gente está fazendo. Você pode ligar, pode mandar sua pergunta 3396-4944 ao telefone, 3396-4944. Eu ligo na Sabesp toda vez que falta água no meu bairro e me dizem que estão fazendo reparos na região. Isso é para dizer que não estamos no racionamento. Ao assumir o racionamento, essas atitudes de redução de pressão, elas se tornam mais legítimas. E o vereador Reis relatou aqui de falta d'água em bairros da Zona Sul, que me chama a atenção, vereador Mário Covas, porque a Zona Sul, o principal sistema de abastecimento da Zona Sul, não é o Cantareira, mas a Guarapiranga. Eu moro na Vila Mariana, o senhor mora aqui na Zona Sul de São Paulo também. Os nossos bairros são abastecidos, o bairro de nós três, esses bairros são abastecidos por águas que vêm da represa Guarapiranga e não da Zona Norte e não do sistema Cantareira. Eu queria que vocês comentassem isso, comentassem essa questão muito interessante trazida pela Daniele Borges, de 25 anos, do bairro de Itaquera. Do racionamento, de assumir o racionamento. Wagner, isso já deveria ter assumido há muito tempo. Eu tive aqui com Nataline, que era inclusive candidato a governador de São Paulo, e nós discutimos essa questão, que existia um racionamento velado, né? Ou seja, o Estado não teve a coragem, o governo não teve a coragem de ir lá e falar, olha, vamos fazer o racionamento. Ou vamos fazer o rodízio. Se diz que o rodízio estoura os canos, a água pode ser contaminada, ou seja, tem uma série de explicações técnicas para que não possa se anunciar um rodízio. Mas, recentemente, um assessor da Sabesp, um diretor da Sabesp, o seu Massato, ele disse que vai ter que ter um rodízio drástico. 5 dias sem água e 2 com, né? Mas, durante muito tempo, o governo falou que não podia ter rodízio porque seria pior, era melhor reduzir a pressão. Essa redução da pressão nada mais é do que um racionamento velado, né? Um racionamento, um rodízio, porque o que acontece? Ele diminui a pressão, a água já com pressão não chega nos morros. Em algumas regiões, como por exemplo o Jardim Valquíria, o Morro Doce, eles colocam aquele booster, que é uma bomba que tem que bombear a água para poder subir ao morro, né? E o que acontece? Eu reduzo a pressão, eu não tenho como acionar essa bomba. Então, obviamente, que nessa redução, as pessoas que estão na parte baixa, elas recebem aquele pouquinho de água, a conta-gota. Mas quem está no morro não tem água. E isso não é de agora, viu, Wagner? Isso não é de janeiro, não é de dezembro. Isso já vem há muito tempo, essa situação de falta d'água nos bairros. Outra coisa, a questão do Guarapiranga... O governo ele aumentou a retirada de água do Guarapiranga para compensar a falta em outras regiões. Sim. Né? Então, se você observar, ontem eu passei em frente à represa do Guarapiranga, apareceu várias ilhas, né? Porque que não existiam, que a água cobria, está aparecendo várias ilhas, várias partes com areia, que vai demonstrando para a gente que a água realmente está desaparecendo, né? Então, o fato de você falar que na Zona Sul é abastecida pelo Guarapiranga, aquela região é abastecida, mas o Guarapiranga também, pelo aumento de retirada de água dele, não está tendo essa água toda que se espera. Então, sim, obviamente, está faltando água. Lá no Grajaúva, eu tenho informações que durante vários dias ficaram sem água. Aonde eu moro, ficou sem água. Sim. Vamos lá, olha. Para a gente encerrar o assunto água, muito rapidamente, a Ana Benevides, do bairro do Tatuapé, pergunta por que o governador não assume o racionamento, se ele quer punir a população, mas não fala a verdade para quem o elegeu. E o Lucas Loyola, da cidade Aê Carvalho, bairros da Zona Leste, portanto, participando aqui do clipe eletrônico da TV Câmara, parece que a Câmara Municipal tem pressa em aprovar o projeto de lei que prevê multas para o desperdício de água. Como um dos autores do projeto, eu queria saber do vereador Mário Covas Neto, ele manda pelas redes sociais, pelo Facebook da Câmara de São Paulo, por que, afinal, essa conta fica sempre com a população? O que a gente pode falar a ambos, vereador Mário Covas? Bom, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa que é importante que quem está nos assistindo saiba e por tabela, quem está na mesa aqui também saiba. A diminuição de pressão da água, ela é feita por determinação da Agência Nacional de Águas.
a Agência Nacional de Águas determinou que a Sabesp diminuísse a pressão da água em São Paulo. Ela de 31 metros cúbicos por segundo para 19,7 e foi recentemente diminuída ainda mais. Então a pressão da água não é uma determinação da Sabesp. A Sabesp vende água. Quanto mais ela distribui água, mais ela recebe. Então não há uma intenção dela de não fornecer a água. É uma determinação da Agência Nacional exatamente para contribuir para que o consumo seja menor e para que a água dure mais tempo, para que o reservatório não acabe de uma vez. Essa é a razão. Não é uma determinação que a Sabesp pôs porque quis. Então, esse é esse dado bem interessante. A segunda coisa é, essa legislação sobre multa de lavar as calçadas é uma lei que aqui na Câmara já estava, já é antiga. O vereador ainda, Ricardo Montoro, quando era vereador, propôs essa lei foi vetada à época por o prefeito da época, e agora ela está ressurgindo. Ressurgiu por conta da CPI. Nós fizemos, e ao contrário que das notícias que têm sido veiculadas como sendo um projeto apresentado nesse momento, na verdade não é. Nós apresentamos isso em outubro ou novembro do ano passado, subscrito por todos os membros da CPI. Mas eu concordo com você no seguinte aspecto. A Sabesp também tem que ter a responsabilidade de reparar qualquer vazamento ou qualquer tipo de perda num prazo máximo de X tempo. Isso é uma coisa que a CPI, ao final da CPI, ela deve colocar no seu relatório uma sugestão que se faça uma mudança no contrato entre a Prefeitura e a Sabesp, primeiro, para que esse prazo seja cumprido e, se não for cumprido, que a Sabesp mude mesmo, que ela seja multada. Segundo, que você tenha uma normatização para que os buracos nas ruas sejam reparados de uma forma correta. Não tem nenhuma especificação técnica no contrato que diga que o buraco tem que ser feito de um jeito ou de outro. E aí ocorre o seguinte, um gasto público indevido. Às vezes você tem uma rua que acabou de ser asfaltada, um asfalto novo, faz-se um buraco lá e um remendo que não tem nível, né, não é nivelado com o asfalto anterior. Essa é uma regra que é de engenharia que precisa estar constando no contrato. Vereador, eu acho muito interessante a ressalva que o senhor faz à Sabesp, queria a opinião do vereador Reis nesse sentido, por uma única questão. Como cidadão, como alguém que está em casa, se estivesse em casa assistindo o debate de ambos, vereador Mário Covas Neto do PSDB, vereador Reis do PT de São Paulo, ficaria com a seguinte impressão, mas eles estão falando para eu economizar água na minha casa, só que a Sabesp está perdendo 37% da água que ela capta. Ou seja, a cada 10 litros que se produzem de água para chegar na rede de distribuição, nas torneiras das nossas casas, quase 4 são perdidos na rede de distribuição. E aí, eu acho que uma das diretrizes mais urgentes dessa crise hídrica, vereador Mário Covas e vereador Reis, tem de ser a questão de conter esse índice de vazamento, que é um índice muito expressivo. Vereador Reis. É verdade. Eu queria até te mostrar um vídeo, eu não sei se eu posso te mostrar. Será que dá para apresentar esse vídeo? Por aqui não, vereador, a gente teria que passar... Não tem o Bluetooth, não tem aqui o mecanismo que eu possa mandar esse vídeo? Que esse vídeo foi um flagrante hoje, logo cedo, andando nas ruas de São Paulo, no Capão Redondo. Esse Capão Redondo é uma maravilha, né? Então, um pedacinho só para você ver, ó. Só um pedacinho para você ver, ó. Olha lá, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, vereador. A gente depois Mas há um detalhe, Não, vereador olha Reis. só, olha só. Vereador Reis. jorrando água. Vereador Reis, vamos fazer com que o telespectador participe da nossa conversa também. Há dois tipos de perda. Esse tipo que o senhor está mostrando, que é aquela que aflora a rua. Mas há um outro tipo de perda que desce para o lençol freático. Essa que desce para o lençol freático, ela não é identificada. Ela só é identificada o seguinte: entrou pelo cano um determinado volume e saiu um volume menor. Você sabe que tem uma perda naquele espaço, mas você não sabe exatamente aonde. Isso não é uma coisa aqui da cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que tem em todos os lugares do mundo. O lugar que tem menos disso no mundo é no Japão, porque o tubo é de cobre. É outro tipo de... Mas, vereador, eu estou falando dessa perca. Essa perca, aquela tampa fica tampada. Ela não aparece. Você só ouve o barulho. Não aparece, né?
Porque se a Sabesp tem agilidade em exercer os concertos, também você reduz a perda. Não, sem dúvida. Né? Agora, se eu ligo para a Sabesp e eu não tenho a prestação de serviço imediata, qual que é o problema? É a prestação de serviço que está à minha disposição. Liguei agora em 10, 15, 20, uma hora. Sim, parou o carro lá e arrumou. Ela é prestadora de serviço. Esse é o problema. Agora, a Sabesp, ela não tem equipes, ela terceirizou. São empresas terceirizadas que fazem a manutenção. Além dela ter terceirizado, o que aconteceu com as empresas que pegaram os contratos? Quarteirizou. Então, eu ganho o contrato, em vez de eu executar ele, eu transfiro para outra empresa, que transfere para outra, e aquela que vai ganhar aquele dinheirinho que vai sobrar na mão dele, do último lá, vai fazer essa prestação de serviço de péssima qualidade. Então, eu tenho visitado as caixas d'água da Sabesp, eu tenho conversado com muitos funcionários da Sabesp para saber o que está acontecendo. O porquê desse sucateamento. Há um sucateamento. Por isso que quando eu ligo lá e peço para arrumar um esgoto que está vazando, não vem o serviço de imediato. Aí passa uma semana vazando, 2, 3, aquela água correndo no pavimento, ela destrói o pavimento. Vai esburacando tudo, né? E o cheiro? Então, não tem a prestação de serviço imediata. A Sabesp não tem equipes para, de imediato, ir lá e resolver o problema. Legal. Eu queria agradecer... Eu queria falar mais alguma coisa. Rapidamente. Eu queria aproveitar assim, esse 1 minuto e meio para fazer justiça ao prefeito Fernando Haddad. O prefeito Fernando Haddad tem feito uma administração extraordinária na cidade de São Paulo. Basta ver a iluminação, a cidade está muito mais... Quem anda na periferia sabe disso, quem anda na 23 de maio, nas marginais, está vendo como melhorou a iluminação. A cidade está mais arrumada, mais limpa. Várias obras que estão sendo feitas, como por exemplo a Ponte Baixa, que está melhorando o trânsito na região sul. Obras lá que foi entregue agora no Itaim Paulista. A questão da educação, o fim da aprovação automática, a melhoria no salário dos servidores de nível básico e nível médio da Prefeitura de São Paulo, que 1 minuto e meio é muito pouco para falar tudo. Mas vamos fazer justiça ao prefeito Fernando Haddad. A cidade está mais arrumada, a cidade está mais bonita e nós estamos trabalhando forte para que ao final desses 4 anos, as metas que ele disse que não foi atingida, ainda não foi entregue o mandato do prefeito. Ele termina em 4 anos. Ao final de 4 anos, tudo isso que está no plano de metas dele vai ser entregue, sim, para a população de São Paulo. Vereador Mário Covas Neto, eu acho justo que o senhor tenha 1 minuto e meio também. Eu acho que para falar do Fernando Haddad, 1 minuto e meio basta. Seja para falar bem ou seja para falar mal. Seja para falar bem ou mal. Obrigado, porque realmente o Fernando Haddad é um prefeito que deixa muito a desejar. Um prefeito que não é um gestor público, é um prefeito ruim, fraco, muito fraco, que não sabe fazer outra coisa, pintar faixas na rua. Por isso que o nome dele passou a ser Fernando Guache. Vereador Mário Covas Neto, é um prazer tê-lo conosco. Só antes de você terminar, Vereador, eu tô aqui com a água da Sabesp. A água da Sabesp? O vereador... Eu agradeço o vereador Mário Covas falou Queria agradecer a você que nos acompanhou. O vereador Mário Covas falou que não viu tirando essa água da torneira. Essa água aqui saiu da torneira, se ele quiser eu levo ele até a torneira para tirar mais, o fedor que está essa água que está saindo da torneira. Sente. Não, para prestar. Vereador, eu agradeço, mas eu já tomei a minha cota de água do programa. Valeu para você que nos acompanhou no Clipe Eletrônico, vereador Mário Covas Neto, do PSDB de São Paulo, vereador Reis, do PT de São Paulo, a você que participou conosco, Ana Benevides, Lucas Loyola, Daniele Borges, a você, Marcelo Freitas, José D'Amico, Cíntia Pereira e você que interagiu conosco, Rômulo Speca também na produção. Muito obrigado. O Clipe Eletrônico é uma produção da TV Câmara de São Paulo. Você acompanha às 6h30 da tarde o Jornal da Câmara, 2ª edição, falando mais sobre crise hídrica, falando mais sobre consciência ambiental e trazendo os assuntos da cidade. TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui.